Salmo 119, abra comigo a escritura. Salmo 119, nós vamos ler do verso 33 até o verso 36, embora nós nos detenhamos no verso de número 36, que é a continuidade da nossa série de sermões no Salmo 119. Vamos orar ao Senhor, para que Deus nos conceda graça. Nosso objetivo é caminhar por todo esse salmo, né? Já estamos no verso 36. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Salmo 119, a partir do verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Amém. Pai Celeste, mais uma vez nós nos encontramos aqui, com muita alegria, para juntos, aos teus pés, aprendermos, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Ó Deus bendito, perdoa-nos os pecados, e dá-nos cada vez mais gratidão em nossos corações, para que prossigamos aprendendo mais da Tua palavra, andando em amor e em novidade de vida. Senhor, não nos deixe sozinhos, porque sem Ti nada podemos fazer. Nossas vidas, Senhor, em tudo, em todas as coisas, nós dependemos de Ti. De fato, em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe que somos pó. O Senhor não nos trata consoante os nossos pecados. E nós somos gratos ao Senhor por isso, porque Tu és um Deus poderoso e um Deus misericordioso. A beleza do amor e da misericórdia se encontram plenamente em Ti. Então, por Teu amor e por Tua misericórdia, nos abençoa essa manhã, para que prossigamos, Senhor. Nos ajuda para que completemos a carreira, para que andemos na esperança de novo céu, nova terra, na manifestação do Filho do Homem. Sei com a Tua igreja, aqui em Parquelândia e em toda a face da terra. Assim nós choramos, Senhor. Venha o Teu reino com poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nosso sermão anterior, considerando o verso de número 35, nós consideramos o prazer do fiel na lei de Deus. Veja o verso 35, quando ele fala: guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, pois nela me comprazo. Nós vimos que o salmista, embora amando a lei de Deus, ele ainda tinha, e de fato, como é característico a todo crente, ainda tem que lidar com a incoerência em seu ser, que o faz caminhar de forma incoerente com a palavra de Deus. Daí a sua oração a Deus de que guie ele pela vereda da justiça. Perceba, ele diz: guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, pois nela me comprazo. Ele tem prazer na lei de Deus, mas ele sabe que ele precisa do poder de Deus para prosseguir em sua caminhada como crente, como homem de Deus. Então, essa é a nossa lida aqui, é a nossa luta como crentes. Nós amamos a lei de Deus, como Paulo vai dizer: eu tenho prazer na lei de Deus. No meu homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas encontro nos meus membros uma lei que me faz andar na contramão, parafraseando aqui o que Paulo diz, na contramão daquilo que eu amo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal habita em mim. Isso é uma luta, isso é um fato na vida de todo crente. Quero prosseguir observando aqui que o salmista, ele compreende que o âmago do problema se encontra no seu âmago, ou seja, a cobiça do seu coração. Veja no versículo 36 que a explicação para essa incoerência é que o seu coração é um coração corrompido. Ele diz no versículo número 36, inclina-me o coração aos Teus testemunhos e não à cobiça. Então ele via que aí é que se centralizava, e de fato que se centraliza o estorvo, real e constante do lado de cada eternidade. Por que nós amamos a lei de Deus? E por que nós ainda pecamos? Por que ainda os nossos caminhos não são totalmente coerentes com o Santo Evangelho? Por conta da cobiça em nosso coração. Ele constatou isso, e é isso que nós vamos observar, e ele aprendeu a lidar com isso também, e buscou a solução que procede da palavra de Deus. Veja,
Inclina-me, verso 36, o coração aos teus mandamentos, e não a cobiça. A cobiça, irmãos, é o fundamento de todo o pecado. Quando nós pensamos no pecado, nós podemos defini-lo como cobiça. Nós conhecemos os 10 mandamentos e nós sabemos que o decálogo finaliza com a ordem divina. O que está escrito lá? Não cobiçarás. Então a lei especifica a cobiça. É consenso entre os teólogos, e de fato isso é ensino apostólico, que o 10º mandamento é a essência de toda a lei. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, Romanos capítulo 7, está escrito, né? É muito belo porque numa frase, numa sentença concisa aqui de Davi, ele apresenta para nós a essência do pecado, e que a raiz de todo o problema é a cobiça. E veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, abra comigo a escritura, veja. Ele diz, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera. O que está escrito? Não cobiçarás. Mas a lei não disse só apenas não cobiçarás. A lei, antes de não cobiçarás, falou as outras 9 palavras. Então nós vemos aqui que a concupiscência da carne pautou a desobediência inicial de nossos pais, o desejo, e continua pautando toda desobediência à vontade de Deus. Então a cobiça, de fato, é a essência da desobediência a Deus, sendo assim a raiz do pecado. Eu anelo, eu desejo. Claro, eu posso destacar que isso é uma atitude orgulhosa, soberba, que também está aí, mas essa atitude de soberba já é de cobiçar uma realidade que Deus estabeleceu nas palavras anteriores. O passo a passo do pecado, irmãos, pode ser constatado ali no Éden. E ele é sistematicamente exposto para nós pelo apóstolo João. Primeira epístola de João, capítulo 2, abra comigo a escritura. Os irmãos conhecem bem esse texto. O apóstolo João, 1 João, capítulo 2, no versículo 15 em diante, ele vai dizer para nós o seguinte, observe, como de fato foi isso que aconteceu com os nossos pais no Éden. 1 João capítulo 2, verso 15, ele vai dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, veja, ele começa destacando aqui, tudo que há no mundo. Em primeiro lugar, ele vai dizer o quê? A concupiscência da carne, ou seja, a paixão, a cobiça, o desejo. Ele fala a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então nós vemos que Eva olhou para o fruto, desejou o fruto e de forma soberba o tomou. Então o desejo contrário à vontade de Deus, a ânsia, o anelo, o desejo da gratificação dos pecados em desobediência à palavra de Deus foi aquilo que aconteceu no Éden e aquilo que é real ainda com todos os homens. Veja só, cobiçamos outros deuses. Está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Cobiçamos outros cultos, não fará para ti imagem de escultura. Cobiçamos a honra de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cobiçamos o tempo de Deus, lembra-te do dia de sábado para santificar. Cobiçamos a autoridade, honra teu pai e a tua mãe. Cobiçamos a vida do próximo, não matarás. Cobiçamos a mulher do próximo, não adulterarás. Cobiçamos a propriedade do próximo, não furtarás. Cobiçamos a reputação do próximo, não dirás falso testemunho. De fato, lamentavelmente, nosso coração constantemente efervesce em maus desígnios. Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus falou isso para nós. Os irmãos conhecem bem o texto. Ele diz para nós, Mateus capítulo 15, o Senhor fala no verso 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, veja, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Veja como está aqui alinhado com as palavras dos 10 mandamentos. Como nós podemos, então, lidar com a cobiça? Nós precisamos de um amor maior. Nós precisamos de um anelo maior. Nós precisamos de desejos santos. Nós precisamos que o nosso coração seja capturado pelos anelos invisíveis e eternos da glória de Deus. Nós precisamos treinar o nosso ser pelas realidades que não são vistas. Porque a cobiça está muito atrelada com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós experimentamos.
Nós precisamos ver, aprender a ver com os olhos do coração. Por isso que Davi, volta comigo para o Salmo 119, no versículo 36, ele pede ao Senhor que não deixe o seu coração se inclinar à cobiça, porque a cobiça estava nele. Como está em mim, como também está em você. E onde ela se situa? No coração. Veja no versículo 36, ele diz: inclina-me o coração. Do coração procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo número 23. O sábio, Salomão, já diz isso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E nós sabemos, de acordo com Jeremias 17, verso 9, que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Sendo assim, a lava do pecado borbulha de forma incandescente no peito de todo homem. Todo homem, né, tem um vulcão dentro de si. A lava borbulhando. Ali, vivo. Nós temos que ter cuidado com isso. Por isso que, eu não lembro, certa feita, um livro que eu li, um puritano, já falei isso aqui para os irmãos, e um puritano encontrou outro triste, né? E ele perguntou o que foi que houve. Ele: meu coração. O que foi? Problema? Ah, meu coração. O problema é o meu coração. Esse é o gemido de todo crente. Antes de sofrer por qualquer mal externo, o fiel sofre pelos males internos. Essa é a prova de que o homem está enxergando as realidades espirituais. Quando ele vê Deus e vê a si mesmo sob a santidade de Deus e considera então as mazelas do seu coração. A luta constante contra a cobiça, contra os maus pensamentos, contra os maus desígnios. Isso deve ser a vida do crente. Ah, meu coração, Senhor, tem misericórdia. Que coração mau, que pensamentos maus. Se você acha alguém que seja mais mau, mais perverso do que você, é porque você de fato não se conhece. Quem se conhece não se detém no outro. E isso é um misto, né? São os paradoxos cristãos, porque nós devemos nos regozijar por vermos assim, por gemer assim. E esteja alerta, de fato, nós temos que estar alertas, enquanto esse vulcão ainda permanece em nosso coração, em nossa alma. Salmo 119, verso 36, quem pode então nos ajudar? Quem pode então nos libertar? Veja, ele diz no verso 36, inclina-me o coração. Deus é o único que pode, o único que tem poder sobre a cobiça. É o único. Quem pode lidar com o pecado sem com ele se contaminar? Somente Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós já expusemos essa parte do capítulo 2. Na crítica, vamos dizer assim, né, equivocada dos fariseus, eles falam uma verdade. Eles dizem, nessa crítica ao Senhor Jesus, é equivocada porque eles não conseguem enxergar quem Jesus Cristo é. Mas eles falam a verdade. Marcos 2, versículo 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Quem pode lidar com o pecado e continuar sendo santo senão o Senhor? De fato, quando nós consideramos a nossa teologia, no seu espectro mais amplo, nós sabemos que Deus determinou todas as coisas. Deus designou, sim, a realidade do mal. Deus determinou, sim. Ele o venceu na cruz e, por fim, extirpará para todo sempre do nosso ser também. Soberanamente, o Senhor conduziu e, de fato, conduz todas as coisas. Interessante que no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21, o Senhor, ali, o anjo fala, né, a José. E olha como é que é o nome dele. Mateus capítulo 1, versículo 21. E lhe porás o nome de Jesus. O que está escrito aí? Por que lhe porás o nome de Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus traz no seu nome a solução para a minha vida. Então, quando eu digo Jesus, eu já estou dizendo, eu sou pecador. Quando eu digo Jesus é o Senhor, eu já estou dizendo, eu sou pecador. Porque o nome dele, no nome dele, no caráter dele, está a essência
o poder e a graça para a minha transformação. Em João capítulo 1, verso 29, quando João Batista vê o Senhor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para resolver o problema da cobiça. Por essa razão, o salmista se dirige a Deus e roga a Deus para que incline o seu coração. O homem, por si mesmo, é totalmente vencido, é totalmente incapaz de alcançar ou atingir a esfera do seu coração. Somente o Senhor pode dar um coração novo, voltado para Ele. Nós não temos esse poder. O profeta Ezequiel fala isso, veja capítulo 36, abra comigo a escritura, Ezequiel 36, está escrito assim, texto maravilhoso, a promessa do Senhor. Olha que beleza isso, oremos esse texto, oremos textos dessa magnitude. Ezequiel 36, verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, irmãos, se existem corações não regenerados aqui essa manhã, o Senhor tem o poder de regenerá-los. Se existem corações aqui essa manhã vencidos pelo pecado, o Senhor tem o poder de libertá-los. Se aqui há corações mal intencionados essa manhã, o Senhor é poderoso para inclinar o seu coração para a verdade e não para a maldade. Salmo 119, verso 36, volta comigo. Nós observamos que a cobiça é o nosso problema. Nós observamos que é no coração que ela habita. Nós observamos que Deus é o único que tem poder para nos libertar. Mas como se dá isso? Seria apenas alguma realidade? Como as pessoas às vezes têm essa ideia equivocada de que você vai num culto e vai receber uma oração, ou uma unção, ou um culto de libertação. Já ouviram isso, né? Muito, né? Hoje é noite de libertação. Não, irmãos, aqui na Parquelândia, todo dia é dia de libertação. Nós não fazemos campanha de libertação, porque ela acontece em todos os cultos. É assim que nós devemos pensar como crentes. Mas como é que se dá essa ação em nossa vida? Veja no verso 36, ele fala: inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Como podemos lidar com essa realidade complexa da cobiça em nossos corações? O que nos foi designado? Quais são as nossas armas? A resposta é simplesmente a mesma. Eu não trago nada novo, porque se no dia que o trouxer, serei enquadrado em heresia. Então, como é que a vida do cristão, lidando com o pecado, lidando com a cobiça, pode ser uma vida, vamos dizer, em progresso, em constante crescimento, em vitória sobre o pecado? A oração e a leitura da palavra. Sempre é isso. Por que eu falo da oração? Verso 36, ele está orando, inclina-me o coração. Ele está pedindo a Deus. Nós precisamos aprender e precisamos cultivar uma vida de oração e entender que um relacionamento autêntico com Deus se dá na secretude do seu quarto. Não é apenas o que você faz aqui. O que você faz aqui é pontual, quarta, domingo, ou só domingo de manhã e à noite. Mas é quem você é na sua luta no dia a dia, dos seus joelhos dobrados, do seu gemido em sua alma, da denúncia de si mesmo em oração, da busca do Senhor e da súplica pelo seu favor para a vitória sobre o pecado. É isso que é identitário para um crente. Não é habilidade, destreza, não é aquilo que pode estar sob o holofote, é aquilo que ninguém vê, mas o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Por isso que Davi diz: inclina-me, Senhor. Ele busca o Senhor. Nosso erro sempre tem sido esse: entendermos que aquilo que é de conhecimento dos homens é o que nos define. Tudo aquilo que é levado entre os homens é abominável diante de Deus, diz a Escritura. Mas aquele que se chega ao Senhor, quebrantado, como diz Tiago ali, humilhai-vos na presença do Senhor,
o que ele diz na sequência? E ele o quê? Vos exaltará. Precisamos cultivar esse relacionamento e precisamos, aqui, entender que esse relacionamento se dá mediante a bendita revelação. Ou seja, a Escritura. Veja o verso 36. Inclina-me o coração ao que ele pede aos teus testemunhos. Ou seja, a solução para a minha vida e para a sua vida se encontra nesse livro que está aberto em suas mãos. Você orar esse livro. Você lê esse livro em oração. É isso. Simplesmente isso. O salmista ora a Deus para que incline o coração à palavra, pois ele sabia que a palavra era eficaz contra o pecado. Verso 11, veja, está escrito do Salmo 119, os irmãos conhecem bem. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É isso, a Escritura em oração. Somente a palavra criadora e redentora poderia agir eficazmente em seu coração. Irmãos, bato nessa tecla e enquanto Deus me der fôlego e condições, assim o farei. Nós precisamos orar mais. O seu problema é que você ora menos. Você ora pouco. Nunca você vai chegar e dizer, pastor, o que foi? Eu orei demais essa noite. Foi mesmo, eu não estou mais nem aguentando. Isso não existe. Pelo contrário, você sempre vai perceber que poderia ter orado mais. Está triste? Ore. Está alegre? Ore. Está sendo perseguido? Ore. Está perseguindo? Ore. Pecou? Ore. Se arrependeu? Ore. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente tem que entender isso. Oração. Lembra, né? Acho que era Banho que dizia, eu não sou muito bom lembrar essas frases assim. Né? Não faça nada até que você tenha orado. E você não terá feito nada até que tenha orado. Precisamos orar mais. Precisamos ler mais a Bíblia. Precisamos dessa combinação bendita em poder e demonstração do Espírito de Deus em nós. Clame ao Senhor para que seus testemunhos, ou seja, sua palavra, para que eles prevaleçam no seu coração. Clame a Deus por isso. É essa a vida do crente. Lidar com o mal que ainda habita nele. No seu coração. Invocando aquele que é poderoso para assim o fazer. E que nos deu as ferramentas necessárias para que assim o façamos. A constatação da cobiça, bem como o lugar de sua habitação, são de conhecimento dos fiéis, que buscarão sempre em oração o poder libertador da palavra em suas vidas. Então, se você pudesse resumir hoje, essa prédica seria dessa forma: constatando a cobiça, o lugar da sua habitação. Isso é de conhecimento do fiel, que sempre em oração, em leitura da palavra, vivenciará o poder de Deus libertador em suas vidas. Amém, irmãos? Ó Pai Celeste, nos ajuda. Nós nos colocamos diante de Ti essa manhã, mais uma vez, para ouvirmos, e temos ouvido. E existem muitos males em nosso coração, e nós precisamos, Senhor, de Ti. Ajuda-nos, sem Ti nada podemos fazer. Inclina os nossos corações à Tua palavra, e não à cobiça. Inclina os nossos corações, Senhor, à verdade bendita. E traz essa manhã, se aqui ainda existem corações não regenerados, traz vida essa manhã. Se existem corações aqui escravizados, liberta-os essa manhã. Se existem corações aqui amargurados, traz vida e paz. Se existem corações, Senhor, mal intencionados, ó Deus bendito, dissipa o conselho de Aitofel para a glória do Teu nome. E que nossas vidas, nós possamos caminhar na graça e no poder do Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja. Ajuda-nos essa manhã, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.